Desejamos saber quem está na casa pela primeira vez. Muito bem, no final estamos disponíveis para alguma informação que pretenda. Nós temos estado a trabalhar no Livro dos Espíritos, desta feita, no capítulo, ou na parte terceira, reservada às leis, à lei divina. E como complemento para o estudo desse capítulo, que é muito importante e oportuno, o Espírito Joana de Ângeles enviou uma série de mensagens através de Divaldo Pereira Franco a comentar exatamente esse capítulo. E o título atribuído a essa obra... O título atribuído a essa obra é Leis Morais da Vida. E para compreendermos melhor o seu conteúdo, de acordo com a visão espiritual, nós vamos propor hoje a ler não só a mensagem introdutória, mas como um outro capítulo que vai dizer exatamente respeito ao tema que abordaremos esta manhã. Então, na introdução desta obra, cujo título é Leis Morais da Vida, diz Joana de Ângeles: são de todos os tempos as leis morais da vida estabelecidas pelo Supremo Pai. Invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana, achando-se estabelecida nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas, que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talento, às circunstâncias, submetendo-as às suas torpes determinações. Inspiradas à humanidade pelas forças vivas da natureza desde os dias do homem primitivo, passaram a constituir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Leis naturais de amor, justiça e equidade são o fiel da conquista do espírito que, na preservação dos seus códigos sublimes e na vivência da sua legislação, aure o próprio engrandecimento e plenitude. O desacato, a desobediência aos seus códigos engendram o sofrimento e o desalinho do infrator que de forma alguma consegue fugir ao reajuste produzido pela rebeldia ou insânia de que se faz portador. Profetas, legisladores e sábios têm sido os maleáveis instrumentos de que se utilizou o Pai amantíssimo através dos tempos, a fim de que o homem, no ergástulo carnal, pudesse encontrar a rota segura para atingir o reino venturoso que o espera. Dentre todos, porém, foi Jesus o protótipo da misericórdia divina, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, o próprio Rei Solar. Vivendo em toda a pujança o estatuto das leis morais, deu cumprimento às de ordem humana, submetendo-se pacificamente, instaurando o período fundamentado na era do amor, que resume todas as demais e na comanda com inexcedível maestria. Modelo a ser seguido, ensinou pelo exemplo e pelo sacrifício, selando em testemunho supremo a excelência do messianato amoroso, através da doação da vida, incitando-nos a incorporar ao dia-a-dia da existência a irrecusável lição do seu auto-ofertório santificante. O homem viaja com os seus formidáveis bólides espaciais fora da órbita terrestre e, todavia, não se conhece a si mesmo.
descobre o mundo que o fascina e não se penetra das responsabilidades morais que lhe cabem. Altera a face do planeta que habita e pretende modificar as leis morais que regem o universo, mergulhando então em profunda amargura. Apresenta conceitos valiosos e concepções de audaciosa matemática, desvendando as leis da gravitação, da aglutinação das moléculas, da estrutura genética dos seres e, todavia, impõe absurdas determinações no campo moral, legalizando o aborto, ressuscitando a pena de morte, programando a família mediante processos escusos, precipitados, advogando a dissolução dos vínculos matrimoniais estipulado ou estimulado por terrível licenciosidade, fomentando as guerras. Há dor e loucura, fome, miséria moral e social em larga escala, num atestado inequívoco do primarismo moral que vige em indivíduos e coletividades ditos civilizados. As leis morais da vida são impostergáveis. Ninguém se derroca. Não as subestima impunemente. Não as ignora, embora desejando fazê-lo. Estão esculpidas na consciência das criaturas. Mesmo o bruto sente-se em forma de impulsos ou pelo luzir da sua grandeza transcendente nos prodromos da inteligência. Leis imutáveis são as leis da vida. Nestas circunstâncias, comentamos nós, podemos depreender, daí a razão de fundo da própria obra, para realçar a beleza da vida, o amor infinito de Deus e como as suas leis perfeitas, sábias e imutáveis estão constituídas por forma a criar a dinâmica que nos faculta e facilita todos os meios para chegarmos ao objetivo superior traçado, que é a perfeição, a felicidade plena. Então, a obra propõe exatamente isso. Facilitar melhor compreensão e, simultaneamente, destacar a beleza divina na organização da vida. Vamos, então, fazer a nossa oração introdutória. Unamos-nos, então, à figura de Jesus, que preside ao nosso trabalho, pelo nosso próprio interesse, que manifestamos na sua presença, na inspiração que necessitamos e que nos faculta, e por isso a nossa alma desdobra-se de par em par, recebendo os eflúvios energéticos e vibratórios que descem dos planos mais elevados da vida e que a todos envolve, beneficiando a cada um em concordância com as suas necessidades. Tenhamos, pois, fé e confiança irrestrita em Deus, porque tudo sabe e age com profundo amor pelos seus filhos. Pai amado e Senhor da vida, eis-nos reunidos em vosso nome. Neste momento tão particular, em que a nossa atenção se volta para os ensinos espirituais e porque desejamos estar em estreita ligação convosco e com os bons espíritos que vos representam, pedimos, Senhor, que nos ampares para que a tarefa da manhã possa realizar-se em concordância com os propósitos mais elevados. Lembramos todos aqueles que se encontram doentes, limitados na sua liberdade. Aqueles que jornadeiam pela vida, sujeitos a qualquer perturbação, desequilíbrio e necessitados, Senhor, da Tua misericórdia. Pedimos ainda pelos países em guerra, pelas suas populações, Senhor, rogando-vos que aí se redobre
a tarefa espiritual, inspirando todos quantos fazem parte da ignomínia, da agressão e da violência. Pedimos-te, Senhor, pelas crianças e pelos jovens, pelos idosos, sujeitos a tamanho desmando e aturdidos, Senhor, pela dor, pela surpresa. Mestre querido, lembramos ainda todos quantos se veem em abraços com miséria, com a pobreza extrema e necessitada das condições de vida elementar, de alimentação, de instrução, de cuidados médicos, de afeto. Que a tua paz, Senhor, possa a todos envolver. E aqueles que do outro lado da vida se encontram igualmente em dificuldades, possam dirigir o seu pensamento com humildade a vós, porque obterão de imediato o socorro de que necessitam. Perdoa-nos o orgulho e o egoísmo, que são as chagas que atormentam o nosso progresso. Mas são, Senhor, forças que se impõem pela indolência, pelo relaxamento que ainda vis nas nossas vidas. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor façam de nós teus instrumentos. Muito obrigado. Então, vamos iniciar o nosso trabalho com a leitura, a mensagem introdutória, que é também de Joana de Ângeles e que diz: em qualquer circunstância, mantém a tua confiança em Deus, que rege o universo e guarda a tua vida. O nosso trabalho de hoje, como outros mais, mas aqui no caso em particular, para compreendermos a essência das leis morais que fazem parte ou melhor, é a terceira parte que constitui o livro dos Espíritos, que está dividida em 4 partes. Das leis morais, exatamente a terceira. E temos que ter em atenção, em primeiro lugar, o que somos. Espíritos imortais. A nossa criação, a nossa origem, que é divina. As leis que regem a vida, criadas por Deus, e o nosso objetivo, aquele que está traçado, o objetivo superior, e que estamos irremediavelmente destinados a esse mistério. Isto é, sermos perfeitos e fruirmos de felicidade plena. Mas também, e simultaneamente, à medida que a nossa evolução se for estabelecendo no tempo, através das reencarnações sucessivas, mais nos vamos aproximando de Deus e à medida desse crescimento e desse aperfeiçoamento, somos chamados à execução, à colaboração e à execução do programa de trabalho que Deus estabelece para cada um de nós. Então, essa perfeição não se destina a gozar a vida, a ver o sol nascer ou a pôr-se na praia, mas antes a trabalhar em espírito de colaboração estreita com Deus na sua obra. Ora, é esse o objetivo. Então, todos os comentários, as reflexões a respeito das leis morais, que em determinadas circunstâncias elas causam-nos algum incómodo porque nos encontramos desajustados, eu repito, nós encontramos desajustados face a essas leis e não as leis desajustadas aos nossos propósitos.
Conseguimos entender? Então, é natural que cause alguma efervescência mínima. Digamos que não deixamos levantar a fervura. Mas é natural. É humano porque a questão de fundo é onde é que eu estou? Neste quadro, onde é que eu estou? Muito bem. Então, das leis morais, que são 12, para quem não sabe. Mas para quem não souber, tem um livro dos Espíritos que pode consultar na parte terceira. A lei divina ou natural. A lei de adoração. A lei do trabalho. A lei de reprodução, que é essa que vamos trabalhar hoje. A lei de conservação. A lei de destruição. A lei divina ou natural. Lei de adoração. Perdão, aqui estou a repetir. Esqueci-me de colocar adiante. Mas eu vou-me socorrer aqui do texto. Vou-me socorrer do texto. Portanto, nós ficamos... Eu peço desculpa, vou usar uma cábula. Afinal, somos estudantes, não é? Somos estudantes da vida. E estudante que não se preza a usar uma cábula não merece o título. Portanto, a lei da distribuição. E depois temos a lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei da justiça, de amor e de caridade. Esta resume todas as outras. É esse o objetivo superior. Muito bem. Então, é isso que nós vamos aqui trabalhar. Peço desculpa pelo contratempo. Então, nós hoje vamos no capítulo 4, portanto, a parte terceira das leis morais, capítulo 4 da lei de reprodução. A população do globo, que engloba este capítulo, a sucessão e aperfeiçoamento das raças, que já demos anteriormente também, os obstáculos à reprodução, que é o nosso tema de hoje, o casamento e celibato. E a poligamia, por último. Portanto, no obstáculo à reprodução, diz o tema. Na questão 693, Kardec pergunta aos espíritos: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Ora bem, então, a questão aqui, antes de seguirmos, e ainda no seguimento da colocação anterior, o que somos e qual é a razão por que estamos aqui na Terra e o objetivo superior da vida. Então, a nossa passagem pela Terra a razão de fundo é para o trabalho que se faz necessário de aperfeiçoamento, tendo em atenção aquilo que está superiormente destinado, o objetivo, que é a perfeição do espírito, para onde caminhamos. Ora, então, a nossa presença na Terra compete-nos, como uma oportunidade que fruímos, de trabalharmos o nosso aperfeiçoamento moral. E é exatamente a partir daí, desse aperfeiçoamento, individual e coletivo, que a sociedade começa a fruir daquelas condições que são fraternais, solidárias, enfim, de partilha, de entendimento, de paz e de amor ao próximo, como é o desígnio superior. Então, aqui no caso, aquilo que nos tem contrariado, sobretudo,
como nós tivemos oportunidade de ouvir pela mensagem introdutória, que apesar das leis divinas estarem esculpidas na consciência de cada um, e é essa força, essa dinâmica que nos serve de roteiro, ou deve servir do roteiro para o aperfeiçoamento, o trabalho de aperfeiçoamento que vamos executando ao longo do tempo. Então significa que a consciência, ela é inviolável no seu princípio, inviolável. Porque as leis divinas, sendo eternas e imutáveis, e na beleza e na dinâmica instituída por Deus, é na nossa consciência que ela reside. Então, para podermos ter ou ajustar o nosso dia-a-dia, as nossas ações, o que devemos fazer? Consultar a consciência. E a consciência responderá. Quer dizer, nós não caminhamos, não estamos enquadrados na vida ao acaso, sozinhos. Não. Podemos estar solitários, sim, mas efetivamente sozinhos, não. Porque a consciência é a presença divina em nós. E é essa consciência que, deste lado ou do outro, nos vai revelar o resultado das nossas ações. A avaliação das nossas ações comparativamente àquilo que a consciência nos impõe e dita. Então, esse é um exercício que nós poderemos já fazer aqui. Naturalmente, demonstra a beleza da própria vida. Ora, o que acontece é que nós procuramos contornar esses conceitos que a consciência, que as leis divinas nos colocam e convidam a agir por interesse pessoal, por interesse nosso, por egoísmo ou por orgulho. Então, como nós tivemos a oportunidade de ouvir na mensagem introdutória, contornamos as leis à medida dos nossos interesses humanos. Ora, mas percebemos que ao fim de milhares de anos em que atravessamos as sucessivas reencarnações até chegarmos aqui, apesar de tudo, há progresso. A legislação humana tem evoluído no sentido de se ajustar àquilo que são as leis divinas. Portanto, refletem aquilo que está proposto e determinado pelas forças superiores da vida. Mas pode demorar mais tempo do que aquilo que seria desejável. Mas está a evoluir favoravelmente. Apesar, enfim, dos sinais. Então, desculpe, está alguém lá para dentro? Sim. Diga. Tudo o que embaraça a natureza na sua marcha é contrário à lei geral. Ponto. Portanto, tudo o que embaraça a natureza na sua marcha é contrário à lei geral. Ora, se nós não tivermos em atenção aquilo que é a nossa natureza mais íntima, como espíritos que somos, se estamos desajustados dessa realidade e se a nossa concepção a respeito da vida é material, então nós, naturalmente, isto não nos importa as circunstâncias que as leis divinas nos impõem. Porquê? Porque eu nasço, vivo, morro, portanto, eu tenho que procurar as melhores condições de vida enquanto na Terra e procurar ser feliz aqui, encontrar, de facto, qualidade de vida, porque logo mais eu vou morrer. Ora bem, mas como nós somos espíritas e esta é uma condição primordial, é à luz do Espírito que nós vamos procurando compreender a necessidade de nos ajustarmos às leis divinas. E porquê esta questão?
aqui neste capítulo, concretamente, mas se é transversal a todas as leis morais, aqui diz respeito à reprodução. E vamos ver mais adiante. Entretanto, na linha A, entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele um ato repreensível impedindo essa reprodução? Então, Kardec aqui não só coloca a questão para além da natureza humana, como aborda no seio da vida animal. E então nós vamos ver a resposta, o que diz o Espírito. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. Portanto, até na relação com a vida animal, damos conta que tem havido progressos. Têm constatado isso? O quê, por exemplo? Eu pensei que é assim um sim muito tímido e muito isolado. Não notam isso? No relacionamento, o tratamento que agora se dispensa aos animais? Claro. E não só, quer à fauna, quer à flora? Sim, sim. Não é geral? Muito bem. Então isso significa progresso. E muito têm contribuído os espíritos que ultimamente têm reencarnado na Terra, portanto, jovens no corpo físico, mas que se têm empenhado fortemente por estas condições. O direito à vida dos animais, a qualidade de vida, mas também da flora, a defesa do meio ambiente, a qualidade de vida do mar, dos rios, das florestas, a integração dos animais no meio, a nossa relação com a vida animal e com a flora, com o meio ambiente. Portanto, há leis que são agora prescritas exatamente constituídas para esse mistério. Ora, aqui há coisa de 30 anos, 50 anos, agora até as caminhas dos cães são aquecidas, que é para eles não se constiparem. As comidas são comidas próprias para não engordarem. Também têm que ir ao ginásio, ter cuidados acrescidos. Há hotéis para cachorros e para gatos, não é verdade? Há coisa de 20 anos, 30 anos, nós íamos de férias e o cachorro ficava no quintal. Agora não, nós temos o cuidado. Tudo isso por força, reparem, sem qualquer imposição, mas que paulatinamente os paladinos da vida animal e do meio ambiente têm trabalhado e lutado pela evolução e que nós próprios somos contaminados por essa visão com justiça e com justeza. Ora, vemos que paulatinamente o progresso estende-se a toda a vida na Terra, não só à vida humana, como também à vida animal e ao meio ambiente. Ora, mas mesmo aí, nós já começamos, ou damos conta, de que há quem procure contornar as situações. A reprodução em massa dos animais, a forma como são alimentados, como são procriados, tudo isso para atender ao quê? Atender aos ganhos desmedidos e desequilibrados que, tendo o homem, por egoísmo e por ambição desmedida, pretender enriquecer o mais rapidamente possível. E trucida, portanto, impõe-se sobre tudo e sobre todos, sem cuidar da qualidade de vida, porque, em boa verdade, aprendemos com os espíritos o que é a vida.
Quem instituiu a vida? Quem criou a vida? Deus. Então, Deus não se encontra só em nós, mas em toda a vida que se espraia pelo planeta e pelo universo. Porque Deus é vida. Ora então, neste processo desenfreado, é por isso que Kardec coloca aqui esta questão. Se não há regulação da multiplicação das espécies, como acontece no meio, às vezes, os animais, no meio ambiente, e que acabam por prejudicar a qualidade de vida, não só humana, mas como dos próprios. E então, o que diz aqui os Espíritos é que ao homem compete regular estas questões, porque ele vai ainda mais longe aqui. Ele diz assim: a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele procede com conhecimento de causa. Então, nós podemos já vislumbrar que nesta fase da nossa existência nós já colaboramos com Deus na consecução destes fins da proteção da natureza, na proteção dos animais. Não é o que se infere daqui. Portanto, a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Não teria Deus condições e meios para o fazer sem a nossa colaboração, sem a nossa presença? Naturalmente que sim. Mas este é um exercício que nós somos chamados, porque também nos facilita a evolução, não só sob o ponto de vista moral, mas também da inteligência. Então, já estamos neste patamar aqui. Portanto, já não podemos só projetar essa ambição para o futuro, mas nós já somos colaboradores próximos, íntimos de Deus, porque colaboramos na sua obra, na regulação do meio em que vivemos. Temos, sim, convidados para esta tarefa, temos que usar com equilíbrio e com bom senso os nossos meios, a nossa inteligência, as nossas condições, para podermos executar a tarefa com dignidade. Ora, e devemos, de facto, defender essa qualidade e o direito à vida nos diversos patamares da vida no planeta. Estamos a compreender? Então, vejamos que aqui, nesta questão, já não diz só respeito à defesa e à qualidade de vida do ser humano, mas também do meio ambiente, portanto, da flora e da fauna. É isso que nos compete realizar. Então, nós temos que ser atores, mas vivos e treinados neste princípio. Então, quando nós formos chamados a opinar sobre quaisquer questões que digam respeito à vida no seu todo, ou em particular no que diz respeito ao meio ambiente e à vida animal, a questão deve ser colocada exatamente nos mesmos termos de que se tratasse do meio humano. Porquê? Porque é a própria vida, embora ressalvando-se a distância entre aquilo que é a essência humana, como espírito e ser inteligente, mas, contudo, o princípio é como é que eu devo agir nestas circunstâncias para defender o meio ambiente, para defender a vida animal, mas também para defender a vida humana. Ora, há casos em que a criatura tem que sacrificar não só a vida animal ou o meio ambiente para salvaguardar a existência da vida humana.
é natural, é lógico e é sensato. Mas todas as nossas ações devem ser pautadas com justeza e sem desprezo por aqueles que nos seguem na escala evolutiva. Estamos a compreender? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Muito bem, então vamos adiante. Mas os mesmos animais, repare-se, os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo à própria conservação, impedem o desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Portanto, hoje as técnicas de reprodução animal ou mesmo vegetal já requerem cuidados redobrados relativamente à multiplicação das espécies. E dão conta, com certeza, que muitas das vezes há, enfim, aqueles locais onde há preparação para isso, os animais são deslocados de um lado para o outro, digamos que a morte dos mesmos para defender a qualidade da conservação é sempre o último recurso. E são deslocados de um para outro lugar e, em alguns casos, até para outros países onde vão dar condições, onde têm condições para a sua sobrevivência dentro do equilíbrio que é necessário para a consecução da vida destas espécies. Portanto, tudo isto, paulatinamente, vai fazendo progredir a vida no planeta e o ser humano também. E depois, na questão 694, Kardec pergunta aos espíritos que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar à reprodução para satisfação da sensualidade. Ora, Kardec agora volta outra vez ao meio humano. E diz assim, os espíritos: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Nós estamos a passar uma fase, a humanidade, o planeta, uma fase crucial. Os espíritos dizem-nos que é esta fase que já estava prevista e anunciada, que é a passagem do planeta da sua condição, do seu estatuto de provas e expiações, em que o mal predomina. Portanto, a esmagadora maioria dos espíritos encarnados ou desencarnados, mas que estão vinculados ao planeta, são ainda espíritos belicosos, violentos, agressivos e, portanto, o clima social e espiritual do planeta não poderá ser o melhor por essa razão. Estamos por força da lei do progresso, que afeta não só os espíritos, a vida em geral, como o próprio planeta, este e os outros. E, portanto, o planeta deixará de ser um planeta de provas e expiações e passará a ser um planeta de regeneração. Aqueles espíritos que conseguirem superar as suas dificuldades e, portanto, conquistar o mérito a seguir adiante, a mudar de classe no final do exame, então acompanharão esse estado evolutivo. No planeta, a nova era, digamos assim, planetária, em que a Terra passará a ser um planeta de regeneração, os espíritos que o acompanharem ou a reencarnar aí não serão espíritos das mesmas condições. Isto é, o mal ainda se fará sentir, mas não com a incidência com que se verifica na Terra. Então, mas se assim é, porquê é que acontecem estas circunstâncias? Porque Deus, as suas leis são infinitamente misericordiosas
e amorosas, e a todos os espíritos facilita as oportunidades necessárias para que ele se possa reabilitar. Então, nestes tempos últimos de estertores da velha era, os espíritos, Deus faculta a reencarnação a milhões de espíritos para que aproveitem estas últimas oportunidades. Se essas oportunidades são aproveitadas por todos nós, mais ou menos agressivos ou violentos, o futuro dirá. Mas a nova era que se avizinha será uma era, enfim, mais pacífica e mais tranquila para os espíritos que acompanharem esse processo. Portanto, aquilo que temos a fazer é aproveitar os últimos tempos, a ver se conseguimos apanhar o comboio. Porque senão ficamos na plataforma, ou aqui, ou para mundos primitivos, aqueles, porque há muitos espíritos que já nem sequer na Terra, como planeta de provas e expiações, reencarnarão. Portanto, são espíritos persistentemente relapsos, múltiplas reencarnações perdidas, e, portanto, esse deslocamento será um deslocamento compulsório. Quando os espíritos acordarem, já estão num outro ambiente, noutras condições, e para as quais nem sequer foram consultados ou contribuíram. Portanto, será, digamos que, o destino daqueles que se desajustarem ou não aproveitarem as oportunidades. Ora, então, todo este ruído instalado que aturde, que nos preocupa, aquilo que nós devemos procurar fazer é vincularmos-nos às leis morais da vida e não sairmos desse roteiro. É fundamental que tenhamos isso em linha de conta. E então, porque as propostas hoje são avassaladoras. A desinformação e as notícias falsas são catadufas. Dão conta disso? Nós já não sabemos. Ou melhor, temos dificuldade em perceber onde é que se encontra o ponto de equilíbrio. E então, para não sermos arrastados pela corrente da transformação, das provas e resgates que se estão a operar no planeta, que nos aturdem, mas que são naturais, são processos de reajustamento do espírito às leis morais da vida. Então significa que as próprias leis, a sua dinâmica, a lei de justiça, funciona para todos quantos pretendam contornar aquilo que são as leis divinas. E, por iniciativa própria ou não, os espíritos terão que se reajustar, porque a dinâmica da vida impõe essas condições. Então, não tenhamos dificuldades em compreender a dor que jaz no próprio processo evolutivo e para a qual nós não contribuímos conscientemente. A dor que faz parte da vida, mas para a qual nós não contribuímos conscientemente. É um processo evolutivo em curso. E essa dor é um sinal que nos traz. Então, o que é que eu preciso para me ajustar? Onde é que eu ainda não encontrei uma resposta? E quando essa resposta é encontrada, implementada, a dor é superada porque já não faz sentido. Quer dizer, ela foi só a campainha que nos chamou a atenção de que havia qualquer coisa que era preciso trabalhar. Ora, quando a dor é fruto da nossa invigilância, do nosso desmando, que tem por base o orgulho ou o egoísmo, então nós estamos a contribuir, ou melhor, estamos a contrair dívidas morais
E a vida encarrega-se de acionar os meios de reajustamento. No imediato, a curto, médio, mas a longo prazo será com certeza. Então, essa dor já não é uma dor ou para reabilitação, mas é uma dor impositiva e da nossa exclusiva responsabilidade. Então, ela, no fundo, traduz igualmente o nosso desequilíbrio. Então, as leis morais são o cardápio, o menu, através das quais nós podemos aferir os nossos valores e a forma de agir. E o ruído que se ouve, que nos é proposto nas mais diversas enfim, conferências, intervenções noticiosas, por aí adiante, precisamos de medir com muita cautela essas propostas para não nos deixarmos embarcar em fantasias que não têm a mínima realidade ou não têm a mínima identificação com a realidade da vida. E às vezes, por falta desse exercício particular muito íntimo, nós formamos ideias e depois agimos de acordo com essas ideias que não têm quaisquer sustentação moral e que só nos prejudicam a própria existência. Ora, falamos de múltiplos casos. Nós, as inimizades com alguém que tem por base a diferença da cultura e da raça, hoje, é um conceito público, geral, com o devido respeito e ressalvando as diferenças, de que os imigrantes, os pretos, os ciganos, isto e aquilo, estão na gênese de toda a criminalidade. Esta semana ouvimos o diretor da Polícia Judiciária a apresentar os números e, afinal de contas, o número de indivíduos encarcerados estrangeiros ou de outras culturas é residual face àquilo que é dos nossos próprios concidadãos. Nós vemos a luta titânica no campo da religião, as propostas que chegam de um Deus miraculoso, mas que têm por objetivo escuso explorar e não levar esperança, levar solidariedade, levar partilha aos outros. Nós vemos hoje, para nos tirarem dinheiro, já não precisamos de tirar dinheiro indevidamente, porque as finanças também nos tiram dinheiro e nós gostamos. Nós gostamos e pagamos. Não é? Pronto. Mas isso é outra coisa. Mas que nos levam indevidamente o dinheiro e nós nem sequer conhecemos as finanças, nós ainda vamos ao balcão. Mas há quem para o telemóvel tem recebido? Sim. Tenho 3 telefones. Um profissional, o pessoal e o daqui do centro. Pois para os 3, estou sempre a receber chamadas de amizade, enfim, de propostas disto e daquilo. Telefone logo que possa. Isto é comum, é transversal a todos. Portanto, este conjunto de informação e de ações no nosso meio, nós temos que ter muita cautela redobrada. Muita cautela redobrada. Nós fazemos todos sem exceção, brancos, negros, asiáticos, fazemos parte da família universal. Eu estou a falar para espíritas, atenção. Os outros nós temos que respeitar a liberdade de escolha. Mas estamos a falar para nós. E nós hoje sabemos que a nossa tez tem esta cor hoje, mas já foi negra e será provavelmente índio no futuro, em função das nossas necessidades evolutivas. E eu próprio escolho. Não, desta vez eu não vou reencarnar ali. Eu vou reencarnar em África. Muito bem. Mas na próxima não vou ali. Vou reencarnar acolá. Tudo em função das nossas necessidades. Então repare-se que não há razão nenhuma para nós espíritas
podermos embarcar em falsas propostas que não têm qualquer sustentação nas leis morais e divinas. Estamos a compreender? Então, nós somos todos irmãos, fazemos parte da família universal. Estamos aqui. Quem pôs fronteiras, Deus trouxe-nos para aqui, para a Terra, pôs-nos na Terra, mas Ele não estabeleceu fronteiras. Não estabeleceu fronteiras. As fronteiras fomos nós, os homens, que puseram. Eu, quando compro um terreno para pôr uma casa, qual é a primeira coisa que eu faço? É logo pôr um muro. É logo pôr um muro. E porquê é que eu ponho um muro? Eu penso assim, eu estou a pôr um muro, se me perguntam, e dizem assim, não, é que eu sou perigoso e eu posso saltar para o terreno do vizinho e eu não quero incomodá-lo. Mentira. É sempre no pressuposto de que o outro é que vai saltar para a minha propriedade, não é? Isto faz algum conceito? Em concordância com aquilo que são as leis morais? Eu estou a fazer o conceito, estou a falar no conceito. Não estou a falar no muro, não deitem os muros da casa abaixo, isso custa muito dinheiro. Mas é o conceito que não tem qualquer razão de existir face àquilo que nós assistimos no dia a dia. Então, nós não podemos embarcar naquilo que nos é proposto. E então, a cada dia, damos conta de que a insistência torna a mentira verdade. E se nós não temos atenção, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós embarcamos nesses mesmos argumentos e nessas falsas ideias e estamos desajustados com aquilo que é de facto a proposta da doutrina dos Espíritos, que nos convida a uma reflexão e interiorização dos conceitos para melhor podermos viver. Em face disso, eu vou pedir licença, é a segunda que vou fazer, mas para ouvirmos Joana de Ângeles a respeito do tema. Porque fica-nos o conceito e a reflexão deste espírito que é muito oportuno. E que diz o seguinte, no capítulo 14, diz o seguinte, o título, Limitação de filhos. O problema da planificação familiar, antes de maiores cogitações, deve merecer dos cônjuges mais profundas análises e reflexões. Pela forma simplista como alguns o apresentam, a desordenada utilização de métodos anticonceptivos interfere negativamente na economia moral da própria família, já que nós reencarnamos em grupo. E a reencarnação, a nossa reencarnação e daqueles que nos são próximos, é planeada. Alguns estão deste lado da vida e outros estão do lado de lá. Portanto, esse grupo divide-se em duas partes. Porquê? Somos solidários no processo evolutivo e partilhamos experiências mútuas e alteramos as circunstâncias em função das necessidades coletivas e individuais. Na situação atual, os pais dotados de recursos económicos menos procriam em considerando as disponibilidades que possuem, enquanto os destituídos de posses aumentam a prole, tornando muito mais complexas e difíceis as engrenagens do mecanismo social. Ora bem, a posição de Joana de Ângeles não é pela procriação desmedida. Ela deve ser pautada, que é o que diz aqui, refletida entre os cônjuges e avaliar não só os compromissos, mas as condições. Ora bem, nós sabemos que não basta só ter filhos. É preciso que haja condições mínimas. Condições mínimas para quê? Para lhes dar alimento, vestuário, instrução, educação e por aí adiante.
Então, nós ainda não estamos tão distantes quanto isso dessa época em que havia pessoas que tinham ranchos de filhos. E que os filhos não tinham mínimas condições porque os pais, foi na altura em que a filosofia instalada era de que muitos filhos agradava a Deus e, portanto, não havia condições para atender às necessidades básicas da educação e da formação. Então, quantos cresceram e tornaram-se adultos e não foram à escola? Eram analfabetos. Eu vou fazer só um pequeno exercício. Alguém das vossas relações ou conhecidos, levanta o dedo, que seja analfabeto. Conheceram? Olha. Estão a ver quantas pessoas aqui estamos? E somos todos jovens, hein? Somos todos jovens ainda. Jovens. Homens e mulheres. Ora, quantos é que podiam ir ao médico? Se tivesse tosse, como a Nina, era um chazinho de camomila e a mortalidade infantil, que era um dos óbices, um dos grandes aspectos negativos, antes do 25 de Abril, não muito longe do 25 de Abril, mas que felizmente, com o 25 de Abril, até para isso foi bastante positivo, a mortalidade infantil desceu abruptamente para níveis de países civilizados. Ora bem, a instrução, exatamente a mesma coisa. O analfabetismo graçava. Ainda naquele tempo, como é que as crianças iam para a escola? Descalças. Criancinha. Quem é que hoje mandava um filho descalço para a escola? Ninguém. Porquê? Porque nós já evoluímos. Cada um de nós já evoluímos. E dizemos assim, não é justo. Não é justo. E batemos-nos pela justiça. De uma criança ter o mínimo de condições. E depois arranjou-se ainda um lema que era Deus dá a roupa conforme o frio. Era um lema. E quantos para se aquecer, quantas crianças para se aquecer, antes de sair de casa, tomavam uma bebida alcoólica tipo chá, não é? Que faziam um chá, um bocado de pão, umas côdeas quando havia lá dentro, não é? Para se aquecerem. Não aquecia nada, nós já sabemos que não, mas era a ilusão de que se aqueciam. Portanto, as crianças não iam com leite tomado. E muitos até, a produzirem num quintal com animais a produzir leite. Mas que não podiam usar. Compreendem? Portanto, a pobreza não era pobreza, era miséria. E, portanto, é para nós percebermos que a colocação de Joana de Ângeles não tem a ver com a procriação desmedida, não, regulada com bom senso. Que é isso que Deus quer e com justeza. Ora, estamos a falar de circunstâncias que não são tão distantes como isso. Não fazem parte de nenhum museu. Fazem parte das nossas vidas. Porque há aqui ou acolá pessoas das nossas famílias, das nossas relações, que se enquadram dentro destas condições. Então, ainda... Porquê? Porque a ideia do materialismo, ela é assaz perigosa para o estado evolutivo da criatura. E porquê? Não lhe deixa dilatar a visão da própria vida, senão naquele patamar em que se encontra para atender às suas necessidades imediatas. Então é por isso que aqui Joana de Ângela toca no assunto. Os filhos são programados na esfera extrafísica da vida, isto é, do outro lado. Tendo-se em vista as injunções crédito, débito, defluentes das reencarnações passadas. Então, este é um processo da família muito importante e sério, com o qual nós nos comprometemos antes de reencarnar. E, portanto, os espíritos... Eu ouvi uma frase esta semana, não sei quem é que a proferiu, mas uma frase muito interessante. Que
a questão do aborto, quem vive ou quem morre, é decidida por quem está vivo. O espírito reencarnante não tem qualquer... não é consultado no processo. Mas a verdade é que nós já cá estamos. E que importância é que tem a reencarnação para a evolução do espírito? É uma questão que nós estudamos, espíritas que somos. Normalmente, antes do mergulho no corpo carnal, o espírito reencarnante estabelece intercâmbio com os futuros genitores, com os futuros pais. Portanto, encontramos-nos do lado de lá e estamos a avaliar todo o processo. E, na medida do crédito-débito, quer dizer, nas relações entre os espíritos com os quais nos relacionamos. E porquê créditos e débitos? Às vezes sou eu que estou em débito. E nessa condição, os espíritos, os guias, os nossos guias, dizem: não, você está nestas condições, tem débitos para com esta criatura e aconselhamos de facto a assumir o compromisso. O outro, quando tem créditos também, quando a sua condição já o permite, ele pode escolher. E há criaturas com créditos que, não fazendo parte do grupo da família, ou já não tendo uma relação direta com aquele familiar, diz assim, e já não precisava de reencarnar numa relação mais próxima, diz assim, não, então se ele está assim, eu ofereço-me e vou como pai ou vou como mãe para o auxiliar na superação das suas dificuldades. Estão-me a compreender? Portanto, há o débito, e o débito impõe. O crédito é o contrário exatamente, dispõe. Quer dizer, a criatura é livre para tomar essa decisão. E há muitos que assim o fazem. Não têm qualquer relação direta. Portanto, o espírito reencarnante estabelece intercâmbio com os futuros pais de cujo concurso necessitam para o cometimento a empreender. Portanto, programar a vida futura. Minimamente, aquilo que é mais importante. Os filhos, repare-se, os filhos não chegados pela via normal, não obstante, portanto, aqueles que nós recusamos, quer do lado de lá, quer pelo aborto, alcançarão a casa dos sentimentos negados. Quer dizer, voltarão ao círculo ao qual pertencem e de onde foram violentamente expulsos, recusados. Portanto, voltarão. E voltarão como? Utilizando dos subtis recursos da vida que reaproximam os afins pelo amor ou pela rebeldia quando separados para as justas reparações. Então, aquele que foi recusado, ele voltará e poderá voltar na condição de sobrinho, neto, primo, qualquer coisa do género, e as leis da vida encarregam-se de o aproximar do meio ao que pertence. E nessa altura, quando o espírito já é mais pacífico, portanto, ele vem tranquilo, integra-se naturalmente. Quando é o espírito mais duro, naturalmente, que a recusa do espírito que foi, por exemplo, abortado, ele chama e desenvolve uma revolta que lhe está ali latente, dirigida aos espíritos que o rejeitaram. E, portanto, é natural que o espírito depois venha a assumir essa postura. Chegarão a outros tetos, portanto, vão nascer noutros sítios, mas dali sairão atraídos pelas necessidades propelentes ao encontro da família que lhe é própria, nem sempre forrados em objetivos relevantes. Portanto, quer dizer, corremos o risco de termos depois a entrar pela porta alguém que se transformou em nosso inimigo, entre comas, temporário. E então ela diz mais alguém, diz mais adiante. Alguém que te chega perturbando a paz, outrem que te rouba pertences e sossego. O ser que te sobrecarrega de dissabores. Aquele que te fora
aquele que de fora desarmoniza a tua família, o vadio que te adentra ao lar, o viciado que corrompe quem te é caro, o aliciador que chega de longe e infelicita ao filho ou a filha que amas. Todos eles estão vinculados a ti. Quiçá houvessem renascido sob o teu teto e as circunstâncias impediriam dramas maiores. Antes de aderir ao entusiasmo reinante para a limitação da prole, reparte com o outro cônjuge as tuas preocupações, discute o problema à luz da reencarnação. Evita engajar-te na moda só porque as opiniões gerais são favoráveis à medida. Não o faças simplesmente considerando os fatores económicos ou os da superpopulação. O Senhor, Deus, dispõe de recursos inimagináveis. Confia-lhe as tuas dificuldades e entrega-te consciente, devotadamente. Seja qual for a opção que escolhas, ter mais ou menos filhos, os que se encontram na pauta das tuas necessidades chegar-te-ão hoje ou mais tarde. Sendo possível, acolhe-os da melhor maneira, porquanto, conforme o receber, ser-te-ão amigos generosos ou rudes adversários, dos quais não te libertarás facilmente. Então, este é um exercício muito particular e importante para o trabalho que nos propusemos hoje apresentar da lei da reprodução. Então, nós vemos como não nos podemos isentar do seguinte. Não falamos só, quando falamos da humanidade terrena, não falamos só dos encarnados. Temos que ter em atenção que fazem parte da coletividade os espíritos desencarnados e que estão vinculados à Terra. E muitos desses espíritos, organizações tenebrosas, aproximam-se e agem entre nós, inspirando-nos à tomada de medidas que causem o retardamento evolutivo. Quer dizer, eles são oponentes acérrimos do processo evolutivo estabelecido pelas leis divinas. E, portanto, estão convencidos que tudo seguirá conforme tem sido até aqui. Mas, longe disso, compete-nos a nós espíritas medir conscientemente, sensatamente, ideias, propostas, para, avaliando com justeza, tomarmos decisões que estejam em consonância com aquilo que os bons espíritos nos propõem. Assim sendo, pergunto, há alguma dúvida que tenha subsistido? Porque vamos dar por terminado o nosso trabalho. Estamos esclarecidos relativamente à matéria? Então, prossigamos vinculados às forças divinas. Por terminado o nosso trabalho. Pedindo que nos unamos confiantes, com a certeza de que Deus e Jesus encontram-se entre nós, auxiliando-nos os bons propósitos que nos animam e o quanto desejamos implementar a cada dia as orientações espirituais que têm por objetivo auxiliar ao nosso aperfeiçoamento. Assim, neste momento, os benfeitores espirituais dispostos no recinto e os seus trabalhadores dispersos pelo recinto envolvem a cada um em bênçãos de saúde, bênçãos de paz, bênçãos de harmonia. Sintamo-nos, pois, agraciados com a misericórdia divina e deixemos fluir da intimidade
os nossos melhores sentimentos. Assim, envolvidos pelas vibrações de cada um e do conjunto do ambiente em que nos encontramos mergulhados e das bênçãos divinas que descem dos planos superiores da vida, agradecemos, Senhor, o amparo recebido em cada dia e hoje em particular. Lembramos os nossos afetos, presentes ou ausentes, e sobretudo os que se encontram diminuídos na sua condição de saúde. Pedimos-te, Senhor, que ampares todos os teus filhos e que sejam redobrados a coragem, a inspiração, àqueles que de boa vontade trabalham em favor do bem, disseminando ideias, propondo soluções, tendo em vista o melhoramento das condições de vida na Terra. Mestre querido, recordamos as crianças, os jovens e os idosos, mais frágeis na sua essência e por isso, Senhor, mais afetados pela violência, pela ausência de condições de vida. Permite, Senhor, que o nosso abraço a todos envolva, emprestando as melhores vibrações de amor e de confiança em Deus. Um pensamento solidário para todos os espíritos que aqui se encontram no plano espiritual. Receba igualmente o nosso testemunho de amizade, de afeto e particularmente os que se encontram em reabilitação. Encontrem aqui as condições à altura das vossas necessidades. Mestre querido, desejamos que este seja um porto de abrigo, onde todos quantos aqui adentrem encontrem arrimo, paz, esperança, conforto espiritual e confiança em vós, Senhor. Os nossos melhores sentimentos, entrelaçados, iluminam, Senhor, todo o ambiente e criam cadeias de solidariedade que permanecerão no tempo. Que a tua paz, Senhor, e que o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado.